Irmãos, eu fico feliz de ver o Senhor avançando e fazendo com que essa casa avance e cresça, e para nós é uma alegria. Eu tenho tido o prazer de viajar, em outras igrejas da nossa rede também. Era para estar aqui antes, como a pastora Simone disse, e não consegui. Era para a gente ter vindo aqui um pouco antes, era em setembro, o aniversário, não deu certo. Acho que já tinha uma visita marcada até antes desse último lockdown aí. Não conseguimos, mas Deus preparou esse momento aqui para a gente. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem feito queimar no meu coração. Ela tem me impulsionado, tem me levado adiante, e eu quero, nessa noite, que essa mesma palavra queime sobre o seu coração. Nesse dia de aniversário, de festa, dessa casa, eu quero compartilhar uma palavra para você, com você, que Deus gerou no meu coração, lá no secreto. Abra sua Bíblia então, por favor. O primeiro texto que nós vamos ler está em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler Apocalipse 1, e depois nós vamos ler 2 de Reis, capítulo 4. Apocalipse 1 e 2 de Reis, capítulo 4. A palavra de Deus diz assim, Apocalipse, capítulo 1, eu vou ler 2 versículos só, o 17 e o 18, diz assim, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E ele termina dizendo, e eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Amém? É Jesus quem está falando aqui com João, e ele diz, não tenha medo, eu sou aquele que vive. Ele diz, eu estive morto, eu passei pela morte, eu sei o que é morrer, eu sei o que é passar por um momento difícil, só que eu saí de lá, e agora eu vivo para sempre. E mais do que isso, o fato de ter passado pela morte, me deu chaves, segredos. Eu tenho nas minhas mãos agora segredos sobre a morte e sobre o inferno, e agora eles não podem mais nos segurar lá. Amém? Também 2 de Reis capítulo 4, 2 de Reis capítulo 4, vamos ler a partir do verso 31. 2 de Reis capítulo 4, quero louvar a Deus também por esse ministério de louvor lindo, viu gente? Olha, estou impressionado aí com a qualidade, com a unção de vocês, maravilhoso. Nem precisou a Lu vir aqui tocar, Lu? Que desde que eu sou criança, a Lu é tecladista das igrejas por onde eu vou aí, são parentes do pastor, Diz assim, no verso 31, 2 de Reis capítulo 4, a partir do 31, está sendo projetado aqui, olha que benção. Diz assim, Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele nem reagiu. Então Geazi voltou a encontrar-se com Eliseu e disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou em casa, lá estava o menino morto, estendido sobre a cama. Repare a diferença de Eliseu e de Geazi. Geazi foi lá, pois não funcionou, ele falou, não deu certo, parei aqui. Eliseu faz diferente. Eliseu chegou a casa, então lá estava o menino morto, estendido na cama. Olha o que Eliseu faz. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o menino, boca com boca, olho com olho, mãos com mãos, enquanto ele se debruçava sobre ele. E o corpo do menino então ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre o menino, e o menino espirrou 7 vezes. Abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. É interessante que ele manda vir Geazi, aquele que tinha desistido do menino. Ele fala, vem aqui ver. E aí agora ele manda vir a mãe. Então ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, aqui está o seu filho. Ela então entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Aleluia.
pegou o filho e saiu. Eu quero orar mais uma vez. Eu tenho entendido, irmãos, antes da gente orar, deixa eu falar uma coisa a você. Eu tenho entendido assim, que a gente como igreja, a gente precisa talvez retornar a esse ambiente onde as coisas do céu se tornam mais importantes do que as coisas da terra. A gente tem tido tanta facilidade de levar coisas da terra para o céu e tanta dificuldade em ter percepção das coisas que Deus está querendo trazer do céu sobre nós. Eu ouvi outro dia um pastor usando esse exemplo, ele falou assim: imagine que depois do culto Deus teria meia hora de atendimento com cada um de nós. Foi meia hora. E ele disse: então a gente formaria uma fila para entrar na salinha com Deus. E ele disse: eu daria então uma folha em branco e uma caneta para cada um. E esse pastor dizia: quando chegasse para o atendimento com Deus, aquela folha estaria completamente escrita, de coisas que eu tenho para pedir para Deus. E ele falou: e eu tenho certeza que nessa folha não haveria espaço para anotar nada do que Deus me falaria. Eu teria tanta coisa para dizer a Deus, e tão pouco tempo para ouvir o que Deus tem a dizer a meu respeito. Guarde isso, as coisas que Deus tem para dizer a nosso respeito são as que de fato mudam a nossa vida. E Ele tem algo para dizer sobre você e sobre sua casa nessa hora, amém? Põe a mão no seu coração assim e faça uma oração bem simples, mas bem genuína. Diga: Senhor, fala comigo nessa hora, ministra o meu coração. Não é sobre um pastor, não é sobre uma igreja, não é sobre uma liderança, é sobre o Senhor. Nós estamos aqui celebrando 4 anos, ó Deus, do Senhor liderando essa casa. É sobre o Senhor, tudo é sobre o Senhor. 4 anos de uma casa que te serve, que te adora, tem a ver contigo, não com a gente. Nós não somos nada sem o teu favor, sem a tua direção. Mas nessa noite eu peço que teu Espírito nos ministre profundamente, de um modo novo e diferente, de um jeito, ó Deus, que não tenha como duvidar que foi o Senhor quem falou ao nosso coração. Toca-nos de um jeito novo, ó Deus, rasga-nos ao meio com tua palavra, que a tua palavra venha encontrar os espaços secretos do nosso coração, que teu Espírito Santo confirme cada uma dessas palavras, que não seja persuasão de homens, mas que seja poder do teu Espírito Santo. Cada palavra que seja de fato, ó Deus, pessoal e personalizada a cada um de nós aqui. Hoje, Deus, muda a nossa história aqui, nos leva hoje ao final desse culto diferente, de uma maneira diferente, ó Deus, nova, em nome de Jesus. Eu oro pedindo que agora todas as outras vozes se calem. Espírito de Deus, agora nós damos uma ordem às outras vozes, Satanás e seus demônios. Na ordem que nós damos agora é: cesse, você está repreendido, expulso. Todas as outras vozes agora se calam diante da voz do Senhor, em nome de Jesus. Que a tua voz, que é como o som de muitas águas, cubra agora a nossa alma e espírito, e dentro do nosso coração só haja um som, que é o seu. Em nome de Jesus eu oro, amém. Amém. Irmãos, eu ouvi esse testemunho, era um documentário sobre uma mulher, uma medalhista olímpica de natação. Eu achei muito interessante, tem muito a ver com o que Deus tem ministrado ao meu coração. Essa mulher, ela estava sendo entrevistada, ela se tornou uma das maiores nadadoras do mundo, ela já estava aposentada e eles estavam conversando com ela. E durante a entrevista, a repórter ali falou para ela: viu, conta para nós, como é que foi essa paixão pela natação? Como é que começou? Você é de família de nadadores? Você foi criada perto de uma piscina? Como que foi isso? E ela deu risada e falou: olha, é até engraçado que eu vou te contar, mas a minha história com a natação começou de um jeito muito traumático. Ela disse: nós estávamos perto de uma piscina, a nossa família estava por ali, por um descuido, eu entrei naquela piscina, eu era uma menina, novinha, não sei se ela disse 7, 8 anos, e por um descuido eu caí e comecei a me afogar, e por pouco eu não me afoguei, mas daí então, alguém me viu lá, me tirou da piscina, e eu fiquei traumatizada com água, eu tremia demais. E ela disse então que o seu avô, com toda a sua sabedoria popular, não devia ser uma sabedoria muito psicologicamente testada,
Mas o avô falou para ela assim: você vai voltar para aquela piscina, porque senão esse trauma vai ficar sobre você o resto da sua vida. E ela disse que ela corria e gritava e esperneava, até que o avô dela pegou ela à força. Como eu estou dizendo, não é uma sabedoria muito psicologicamente testada, né? Mas o avô acatou com força, e ela esperneando, o avô colocou ela dentro da piscina de novo, e falou: se acalma, se acalma. E ela foi se acalmando ali, o avô começou então a ensinar ela a nadar, e depois dela vencer aquele trauma, o avô então a inscreveu numa escola de natação, e a partir dali, essa menina começa a sua carreira como nadadora, a ponto de se tornar uma das maiores nadadoras do mundo, medalhista olímpica. Então ela dizia: a minha carreira como nadadora se deu diante de um enfrentamento de uma situação terrível que eu passei. O tema dessa mensagem, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria esse: em frente para seguir em frente. É um jogo de palavras. Há situações na nossa vida, irmãos, que se nós não enfrentarmos, nós jamais seguiremos em frente. Há situações na nossa vida que nos marcaram de certa maneira, de tal maneira que, se nós não enfrentarmos, se nós não encararmos de verdade, elas vão nos paralisar. Existem muitas pessoas hoje que estão com áreas da sua vida paralisadas, simplesmente porque algo as traumatizou, algo as feriu, alguma situação aconteceu e elas disseram: eu não quero mais. Homem é tudo igual, casamento é assim, ministério é dessa maneira, não, negócio de igreja eu não quero nem saber, eu não quero nem mais ouvir sobre isso, porque isso me feriu profundamente. Se nós não aprendermos a enfrentar do jeito certo, nós nunca mais seremos capazes de seguir em frente. Guarde isso. Eu tenho certeza que hoje você e eu usufruímos de coisas boas que um dia nos causaram medo e pânico, que um dia nos trouxeram ansiedade e preocupação. Olha, irmãos, hoje eu estou aqui pregando, e claro que eu sempre fico nervoso, eu estava ali nervoso, eu subo aqui nervoso, sempre fico. Mas, irmãos, eu me lembro a primeira vez que eu peguei um microfone para pregar, eu me lembro a tensão, o nervosismo que foi, e foi horrível. Eu estava pregando, tinha só um pouquinho de gente ali, umas 4, 5 pessoas, o pastor que me chamou para pregar, ele dormiu na minha frente, tinha outras 2 senhorinhas, bem de idade, que elas dormiram, eu nem sabia se elas tinham dormido ou morrido, não sabia bem, porque bem idosas, estavam ali, e eu estava pregando, e eu também estava querendo dormir. Você imagina, irmãos, enquanto eu pregava era de tarde, era tarde da bênção, era de tarde, enquanto eu pregava eu pensava assim: eu nunca mais eu subo no altar, nunca mais eu vou, porque eu pensava, nem eu queria ouvir essa pregação. O fato de enfrentar, eu me lembro que nesse dia eu saí dali e conversei com o meu pastor, falei: o senhor pede qualquer coisa para mim, eu limpo igreja, eu faço qualquer coisa, mas pregar não. Mas enfrentar, entender que isso era de Deus para mim, hoje tem me levado e aberto portas pelo mundo inteiro, por onde eu tenho tido o privilégio de pregar. Hoje eu usufruo de um casamento abençoado, sou tão realizado ao lado de Suelen, mas eu me lembro do medo que foi, como a minha mão suava, quando a primeira vez eu quis conversar com ela. Nós estávamos numa festa caipira, e aí eu estava doido para conversar com ela, e tinha um amigo nosso que ele ia fazer o sorteio de quem é que ia dançar com quem. Era uma coisa boa, era da igreja, e ele ia fazer o sorteio. Eu fui lá e falei para ele: viu, faz um cambalacho aí para eu dançar com a Sueli, faz esse sorteio, isso é meio, né, tipo voto digital. Aí eu falei: viu, me ajuda aí. E aí ele pegou e organizou lá, e ele fez o sorteio, e caiu eu para dançar com a irmã da Sueli. Eu falei: você errou na irmã, mas tudo bem. Aí deu certo, deu trocar na hora, e daí nós fomos dançar, aquelas danças caipira. Eu tinha vergonha de tanto que a minha mão suava, eu segurei a mão dela. No final eu pedi para levar ela embora para casa, assim, a pé, né, com um monte de gente junto. E aí quando chegou no portão da casa dela, eu fiz as 2 perguntas mais cara de pau da minha vida. Eu falei: como é assim o homem que você sonha em casar? Como é que é? E ela descreveu um homem maravilhoso, que não tinha nada a ver comigo. E eu falei: ô Sueli, será que eu não me encaixo assim? E ela falou: encaixa.
E ter enfrentado aquilo hoje me faz usufruir de um casamento maravilhoso, irmãos. Algumas coisas que trouxeram frio na sua barriga, ansiedade. Você se lembra quando você foi pedir a sua esposa em casamento? Quem se lembra desse dia aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Você lembra o dia que você descobriu que você estava grávida? Você lembra do frio na barriga? Quem aqui lembra a primeira vez que conversou com a esposa? Deixa eu ver, levanta a mão. Tem gente, o povo aqui nem lembra mais. Primeira vez que você conversou com a sua esposa, você lembra? Quando Suelen veio me dizer que estava grávida. Encarar momentos assim, irmãos, tem nos feito usufruir de coisas maravilhosas. O pastor Juliano estava contando do primeiro culto. Ele estava contando do dia que na casa da mãe dele, ele olhou para tudo aquilo e pensou: eu não sou capaz, eu não tenho condição. Mas ter encarado aquilo nos trouxe até aqui agora. Guarde isso, irmãos, enfrentar não é uma opção. Nós teremos que enfrentar. Nós podemos fazer uma opção, crescer ou não, mas se decidirmos crescer, se decidimos prosperar, se decidimos avançar em Deus, então teremos que encarar situações limítrofes, situações difíceis no nosso coração. Não há uma maneira, irmãos, de chegarmos lá, de avançar, de concluir. Eu me lembro, a primeira vez que eu tive certeza, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, mas teve uma vez, era madrugada, e eu me lembro, irmãos, que a gente teria o nosso primeiro encontro com Deus em Laranjeiras do Sul, e aquele dia, eu acordei no meio da madrugada, eu não consegui mais dormir, o meu coração estava acelerado, e eu tremia, e eu fui para a sala, e na sala tinha uma mesa com todos aqueles papéis, um monte de nomes, e eu não sabia bem o que fazer, era o nosso primeiro encontro com Deus. Quem já passou pelo encontro com Deus aqui? Deixa eu ver. Irmãos, aquele dia eu olhei para aqueles papéis e eu tinha muita vontade de abandonar aquele negócio, de dizer: vamos parar aqui. Eu ia pregar não sei quantas mensagens naquele encontro com Deus, porque não tinha pregador ainda. Eu ia pregar um monte, Suelen também, aquele monte de gente, aquela equipe despreparada, eu estava despreparado. E eu olhei para aquilo, e anos depois eu penso como milhares de pessoas passaram pelo encontro com Deus, porque um dia nós resolvemos encarar. Chegamos a fazer 32 encontros com Deus num mês depois disso, porque um dia nós falamos: nós vamos encarar isso aqui, está causando medo, está trazendo desespero no meu coração, mas eu vou encarar isso que está me trazendo medo. Irmãos, guarde isso, nós nunca conseguiremos chegar no propósito de Deus, naquilo que Deus preparou para mim, como família, como ministro, como casal, como pai, como mãe, sem antes passar por uma situação de enfrentamento. No caminho do povo de Deus havia um deserto. No caminho do povo de Deus, ao lugar de Deus, havia um mar. Eles tiveram que encarar o mar. No caminho do povo de Deus, à terra prometida, havia um rio. Nós temos falado muito sobre essa mudança de tempo, não é verdade? Sobre esse tempo novo que Deus tem trazido para nós. Quantos creem que nós estamos numa nova estação? Levanta sua mão e dê glória a Deus. Eu creio que estamos. Eu creio que estamos num novo tempo, numa nova estação. Eu creio que Deus está preparando isso para nós agora. Ontem choveu demais, não foi? Em vários lugares houve problemas, destelhou, árvores caídas. Eu vindo para cá, tinha uma árvore no meio da pista. Está assim. Nós queremos a nova estação, mas preste atenção. Israel enfrentava um tempo de seca de 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses sem chuva, ou seja, a terra estava improdutiva, tudo seco, tudo ruim, sem água. Imagine como ficou. 3 anos e 6 meses depois, Deus avisa: eu estou iniciando uma nova estação com vocês. Agora, a Bíblia diz que nesse momento, os céus se escureceram, um vento forte soprou e um temporal se instalou. Preste atenção, Israel agora tinha que decidir: nós queremos enfrentar um temporal, um tempo feio, um vendaval, um céu escuro, ou queremos continuar com a terra improdutiva? Queremos continuar na seca, ou teremos a coragem de encarar o vendaval? Essa é uma escolha que todos nós teremos que fazer hoje. Ou continuamos com nossas vidas onde elas estão, ou
deixamos Satanás manipular nosso coração no lugar onde ele nos colocou muitas vezes, na sequidão, na mornidão, ou então encaramos tempestades, encaramos vendavais e entramos na nova estação que o Senhor tem para nós. Israel não tinha a opção de escolher a chuva sem o vendaval, a chuva sem o temporal. Eles tinham a opção de escolher a chuva ou a sequidão, o temporal ou a sequidão, mas nunca sem o vendaval. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho afirmado é: o novo de Deus nunca vem na nossa zona de conforto, nunca virá. Você diz assim: eu quero algo novo de Deus para mim. Guarde isso, nunca será na sua zona de conforto. Deus, quando fala com Abraão, ele diz: Abraão, eu vou te dar um filho, agora sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar onde eu vou te mostrar, e lá eu te dou um filho. Deus não era poderoso para gerar Isaac no lugar onde Abraão estava? Sim ou não? Ele era, mas ele diz: eu nunca faço uma coisa nova no meio da sua zona de conforto. Então, irmãos, nós temos que guardar isso no nosso coração. Há um tempo novo de Deus vindo para nós, há uma nova estação surgindo. Agora, muitas vezes, essa nova estação vai trazer uma certa bagunça, vai trazer situações sobre nós que nós não estávamos esperando, preparados, mas que nós temos que encarar. Amém? Você está entendendo até aqui? Então guarde isso. Eu estava, irmãos, essa semana retrasada, eu estava no Rio de Janeiro, numa ministração lá, numa conferência, e um dos pastores, um dos líderes que conversou ali, que falou com a gente ali, ele falou algo que marcou a minha vida. Na hora que ele estava falando, aquela era uma ministração para empresários, para corporações, mas quando ele estava falando, então Deus falou comigo profundamente. O pastor que estava falando ali, ele estava falando sobre um meio corporativo. Dá para colocar esse banner que eu mandei para o pastor ali, por favor? E aí ele estava dizendo o seguinte: irmãos, a nossa vida é cíclica. E ele estava dizendo: é assim mais ou menos, nós nascemos, nós desenvolvemos, então a gente casa, a gente tem filhos, e chega um momento que você fala assim: pronto, está tudo estabilizado na minha vida, está tudo organizado. Eu estou trabalhando, eu estou numa igreja, eu estou num ministério, as coisas alinharam, eu estou na cidade onde eu gosto de estar. E ele estava dizendo que é mais ou menos isso. Nós temos essa dificuldade no nascimento, no crescimento, isso serve para um casamento, para um ministério, para uma empresa, então nós chegamos no topo. E ele diz: muitas pessoas, quando chegam nesse topo aqui, o que elas consideram o ápice, o que elas consideram o topo, opa, minha vida estabilizou, e agora é só cuidar para não estragar. Ele fala: muitas pessoas quando chegam aqui, elas dizem: eu sou um pai de sucesso, eu sou um pastor de sucesso, eu sou um empresário de sucesso, eu sou um homem e uma mulher de sucesso. E ele diz: só que esse é o problema. Ninguém pode ser considerado uma pessoa de sucesso se ela somente cresceu e chegou no topo. O tema dessa ministração desse pastor era: lidere no mergulho. Pode colocar a segunda parte. Então ele diz assim: todos nós, em algum momento, quando a gente acreditar que está tudo alinhado, você diz assim: está tudo organizado, está tudo ajustado. Eu estou lidando agora, irmãos, com muita gente que chegou nesse ponto. Eles disseram: a gente vinha bem, nós casamos, tivemos nossos filhos, nós temos o nosso ministério, está tudo certo. De repente, vem uma depressão profunda. De repente, veio a pandemia. De repente, veio uma perda. De repente, veio uma tragédia. Então, ele estava dizendo: as pessoas não estão preparadas para esse mergulho, porque nós colocamos na nossa cabeça que vai ser assim. Nós vamos subir, vamos crescer e vamos estabilizar, daí eu compro um carro, compro uma casa, e aí lá no fim da vida, eu rumo uma chácara e vou descansar. A gente se prepara para aposentar, né? Trabalha a vida toda para poder não trabalhar mais e chegar nesse ponto. Ele diz: só que o problema é que coisas acontecem no meio do percurso. E ele diz: ninguém pode ser considerado alguém de sucesso se ele aprendeu a lidar só lá em cima. Ele diz: uma pessoa de sucesso é alguém que aprendeu a liderar no mergulho. Irmãos, quando ele falou isso, o Espírito Santo então ministrou meu coração. E ele falou: sabe, Cezinha, porque eu tenho reparado, irmãos, que durante a pandemia muita gente deixou Jesus. As pessoas deviam se agarrar com Jesus e muitos abandonaram ele. Muitas pessoas nesse período, irmãos, elas ficaram
irreconhecíveis. O Espírito de Deus então falou comigo. Ele falou: as pessoas não se prepararam para esse mergulho. Mas o fato é que o mergulho é, para nós, um ponto de impulso que Deus tem para as nossas vidas. Se nós aprendermos a liderar no pior momento da nossa vida, nós estaremos prontos, então, para o melhor momento das nossas vidas. Preste atenção. Jesus, nós temos a descrição disso. Jesus tem o seu nascimento na Bíblia, você vai ver ele com muita dificuldade, todo mundo tentando matar ele. Então ele cresce, a Bíblia descreve que ele cresceu em estatura e graça. Ele desenvolve e ele chega no ápice. Lá no topo, nós estamos falando de 30 anos de idade de Jesus. Aos 30 anos, parece que Jesus está no topo. Parece então que agora tudo está dando certo, porque ele está cheio do Espírito, os seus discípulos estão com ele, e ele está então agora fazendo curas e milagres, e está todo mundo olhando para ele. O mundo inteiro sabe quem é Jesus. Aos 33 anos, o mundo inteiro sabe quem é Jesus, ele está lá no topo. Mas nesse momento, Jesus passa pelo mergulho. É nessa hora, irmãos, que Jesus se torna o Cristo que nós conhecemos. É quando ele nos ensina como liderar no mergulho. Por 3 dias Jesus esteve aqui. Por 3 dias Jesus esteve aqui embaixo. A Bíblia diz: eu que estive morto, passei pela morte, eu peguei as chaves do inferno, eu agora posso te contar como é liderar no pior momento da sua vida. Irmãos, é por isso que nós podemos olhar para Jesus em tudo na nossa vida. Jesus passou por coisas que nós estamos passando agora, situações tensas, difíceis, Jesus passou por elas. Agora veja só o que a Bíblia diz, pode pôr o último por favor. A Bíblia diz então que Jesus passa por esse mergulho. A Bíblia diz: pelo que Deus o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Ou seja, aquilo que era considerado topo, não foi nem perto do que aquilo que Jesus viveu depois disso. Eu quero fazer uma afirmação aqui, irmãos, todos nós vínhamos caminhando e a nossa vida vinha muito normal demais. Mas quando veio a pandemia, nós entramos nesse mergulho. Alguma área da nossa vida, de todos nós, em alguma área, nós enfrentamos um mergulho. Alguns enfrentaram na saúde física, alguns enfrentaram na saúde emocional, alguns enfrentaram no seu casamento. Talvez você tenha perdido familiares queridos, talvez você tenha perdido projetos, empresas, mas todos nós enfrentamos um mergulho. O que eu estou aqui para te dizer é que se você aprender a enfrentar esse momento, Deus vai te colocar num lugar que você nem pode imaginar. A Bíblia diz então que se morremos com Cristo, o que acontece? Ressuscitamos com Ele também. A Bíblia diz que se nós aprendermos com Jesus como passar por momentos difíceis, nós aprenderemos com Ele também como superá-los e experimentar o melhor momento de toda a nossa vida. O que eu quero afirmar é que aquilo que você pensou que era o seu ápice, não está nem perto daquilo que Deus tem preparado para você daqui para frente, amém? É isso, é assim que eu creio. Irmãos, quando você olha para a Bíblia, você vai ver várias pessoas que não souberam lidar no seu mergulho. Elias não soube lidar no seu mergulho. Você tem um grande profeta, ele aparece do nada, de repente ele faz profecias, ele ora, o fogo cai do céu, ele ora, a chuva vem do céu, ele é um grande homem de Deus, ele está no seu topo, então vem um mergulho. Jezabel o afronta, ele mergulha e nunca mais sai de lá. Nós temos a história de um grande profeta que não soube lidar com o seu mergulho. Jonas literalmente não soube lidar com o seu mergulho. Você tem histórias na Bíblia de homens poderosos de Deus que souberam lidar quando tudo ia bem, mas eles não souberam lidar quando tudo começou a dar errado. Preste atenção, tem muita gente que vai bem quando tudo vai bem, mas quando as coisas apertam, quando as situações de fato vêm agora para apertar ele, muitas pessoas nessa hora não sabem lidar. A Bíblia diz que a sua fé se mostra fraca no dia da angústia. Quão pequena é a sua fé? É nessa hora que nós precisamos aprender a demonstrar a nossa fé, aquilo que temos vivido em Cristo. Por outro lado, se temos pessoas na Bíblia que não souberam lidar com o seu mergulho, por outro lado nós temos homens como Jó, que disse: eu estava lá no meu topo,
e de repente eu perdi tudo, mulher, família, negócios, bens, eu perdi tudo, e de repente Deus o exalta, e ele fala: ei, o que eu conhecia era um Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. O que ele está dizendo? Eu passei pelo meu mergulho, e eu saí muito melhor do que eu estava lá atrás. Quando a gente ouve sobre Jacó vem de uma vida estabilizada e de repente passa pelo seu mergulho, encara o seu mergulho, vence aquele momento, e Peniel, ele sai de lá com um novo nome. E eu poderia falar de tantas pessoas da Bíblia que aprenderam a lidar com o seu mergulho e hoje são uma referência para nós. Irmãos, nós não temos a opção de encarar ou não momentos difíceis na nossa vida, mas nós temos a opção de encarar todos eles ao lado de Jesus na nossa vida. Eu sei que talvez você esteja aqui hoje e algo no seu coração tem te incomodado. Eu sei que você está aqui hoje e há algo mesmo que você tem clamado a Deus dizendo: muda essa história, muda isso dentro de mim, muda isso no meu coração. Eu quero te dizer, irmão, se você estiver pronto hoje para dizer: Senhor, eu vou enfrentar, como aquela menina que esperneou diante da água, eu vou enfrentar, eu quero entrar nessa piscina, eu quero olhar no olho do meu problema, eu não quero fugir mais, eu quero diante do teu altar passar por isso, eu declaro que você sairá daqui uma nova pessoa em nome de Jesus. O texto que nós lemos fala de um profeta, o profeta Eliseu. Olha a situação que Eliseu passa. Eliseu profetiza que essa mulher, ela vai ter um filho. Então a mulher engravida. Só que um tempo depois esse menino começa a reclamar, ele morre, e agora mandam chamar Eliseu e dizem: ei, a situação está aqui, está horrível, e você é o responsável. É pior assim, quando dizem: você é o responsável. E ele vem. Veja só que interessante, a Bíblia diz que ele vem, ele encontra um problema. Aquele é um mergulho do ministério de Eliseu. É um momento difícil, porque ele está acostumado a ver coisas acontecendo, ele está acostumado a ver azeite multiplicar, mas nessa hora as coisas começam a dar errado. Só que Eliseu é um homem de Deus. Eliseu diz: eu vou encarar, eu não vou fugir. Você percebe a diferença dele para Geazi? A Bíblia diz que Geazi entrou no quarto, ele viu o problema, ele vê o mergulho, ele vê a crise e ele diz: eu orei, eu tentei e não deu certo, tchau, eu estou indo embora. Muitas pessoas fazem isso. Pastor, o senhor falou que era para eu orar, eu orei. Falou que era para fazer isso, eu fiz. Disse que era para ir numa célula, eu fui. Não mudou, minha casa está igual, eu estou abandonando tudo, eu estou partindo para outra. Muitas pessoas não percebem que não é assim. Não é assim que a gente faz. A Bíblia diz que Geazi simplesmente colocou o bordão, não deu certo, e ele disse: tchau, eu estou indo embora. Aí você vê a diferença de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele chega e ele fala: qual é a situação? A situação é essa. Nós estamos passando o pior momento nosso da vida, pior momento ministerial. A primeira coisa que ele faz é fechar a porta. Ele fala: peraí, eu vou fechar essa porta aqui. O que Eliseu está dizendo para nós, irmãos, em outras palavras, é: algumas situações da nossa vida não serão resolvidas publicamente. Eu quero afirmar aqui a você sempre vai ter líderes e pastores para procurar e para pedir ajuda, mas há situações, irmãos, que é necessário fechar a porta, e você e Deus terem uma conversa muito séria. Muitas vezes, irmãos, eu liguei para o meu pastor, eu me lembro de situações assim tensas, de eu ligar para ele e ele não poder me atender. Uma vez eu estava numa situação terrível, e eu liguei para ele e ele falou: não posso falar com você. Eu falava: pastor, pelo amor de Deus. Ele falou: resolva com Deus. O meu pastor escreveu um livro chamado Resolva com Deus, que é uma das piores frases que ele tinha para dizer para mim, que eu queria que ele resolvesse para mim, e ele escreve um livro chamado Resolva com Deus. Agora ele fala: leia o meu livro. Terrível. Há algumas situações da nossa vida, irmãos, que você não vai resolver numa célula, você não vai resolver num culto. Há algumas situações que a gente vai ter que fechar a porta e dizer: eu estou no mergulho, eu estou com uma sensação horrível, eu não tenho ânimo para nada, eu estou desanimado, eu não consigo crer, eu não consigo acreditar, orar é difícil. Algumas situações nós vamos ter que fazer isso. A Bíblia diz que Eliseu fecha a porta, mas Eliseu faz algo pior. Sabe o que Eliseu faz? A Bíblia diz que ele deita sobre o defunto. A lei dizia
que um profeta e um sacerdote não poderiam tocar em um defunto. Se eles tocassem, eles eram considerados imundos. Agora, sabe o que Eliseu faz? Ele não toca só não. A Bíblia diz que ele deita em cima do menino, e pior, ele põe a mão na mão, mas ele põe a boca na boca do morto. Ele põe o olho no olho do morto. O que Eliseu está dizendo é: eu não tenho saída. Eu não saio desse quarto até que isso se resolva. Eu não saio daqui até que esse menino se levante daqui. Eu não posso aceitar que de repente no meio do meu ministério, é o que Eliseu está dizendo, de repente os sonhos de Deus de repente sejam interrompidos por causa de uma situação assim. Ele diz: eu vou me deitar, nem que eu me suje hoje. Ele põe a boca na boca do defunto. Irmãos, o que ele estava dizendo para Deus é: se esse menino não levantar, acabou meu ministério. Ele não tinha mais como sair dali e continuar exercendo a função profética. Ele não podia. Agora que ele está em cima desse menino, deitado sobre esse menino, agora é o seguinte: ou o menino levanta, ou quem está morto é Eliseu. O que ele está dizendo naquela hora é: ou esse casamento é restaurado, ou eu não saio desse quarto. Ou o Senhor resolve isso no meu coração, ou eu não levanto mais daqui. Mas eu não vou fingir que não existe nada. Eu não vou fingir que está tudo bem. Eu não vou fingir que esse problema não existe. Eu não vou fingir que eu não tenho um mergulho na minha vida. Eu não vou fingir. Existiu, foi difícil. Irmãos, durante a pandemia, várias vezes eu entrei no meu quarto dessa maneira. Eu sou acostumado a ser pastor no meio da multidão. Eu não sou acostumado a ser pastor para uma câmera. Um dia entrou um maluco lá na igreja com a foice, queria me matar. Entrou lá, quebrou a porta. No meio da pandemia, tudo isso acontecendo, eu entrei no meu quarto e dizia: Deus, me fala, eu não sei mais, cadê o povo dessa igreja, onde eles foram parar? Há situações, irmãos, que nós vamos ter que nos debruçar sobre elas. Eu estou afirmando, todos nós enfrentamos um mergulho. Durante a pandemia isso ficou evidente. Se a gente não aprender a enfrentar, infelizmente, nós teremos a nossa vida estagnada, ela ficará paralisada. Há muita gente assim hoje, gente boa, gente que Deus trouxe grandes promessas, mas não foi capaz de lidar com o seu coração, não foi capaz de lidar com sua alma, não foi capaz de olhar para o problema e dizer: nós temos um filho que está passando um momento difícil, eu te traí. De olhar para a esposa e dizer: eu traí você, e nós não saímos desse quarto até resolver. Eu fiz errado, eu tomei uma decisão precipitada, isso não foi bom, eu estou passando o meu mergulho. Sabe, irmãos, quando Jesus fala que Ele passou por lá, e Ele tem nas mãos as chaves, o que Ele está dizendo é: eu sei o que é passar onde você está passando, e as chaves desse mergulho, elas estão comigo. Você não precisa ficar desesperado. Satanás vai te dizer: acabou, quando você estiver no mergulho. Ele vai dizer: é final para você. E Jesus está dizendo: a chave está comigo, não está com ele. Ele está dizendo do que ele não sabe. Ele está dizendo de coisas que ele não tem controle. Satanás vai dizer: acabou seu casamento, acabou seu ministério, sua empresa fechou, ela é simplesmente esse projeto, esse sonho nunca mais vai ter condição de ser cumprido. Só que Jesus está dizendo: a chave não está com ele. Eu sou dono da sua vida, você entregou ela para mim, lembra? E por mais que você passe agora por um mergulho terrível, eu estou te dizendo: eu tenho as chaves, olha para mim, eu tenho segredos para contar para você. Deita sobre o menino, coloca a boca na boca do menino, se envolva completamente na solução dessa situação, e eu vou te tirar daqui. A Bíblia diz que quando ele levanta, ele manda vir Geazi e fala assim: ó, você que parou no meio do caminho, é quem vou dizer a você o que fazer. Porque quando Geazi diz para ele: eu fiz e não deu certo, Geazi está tentando influenciar ele a não entrar no quarto. Diga: nem vá, viu, eu já fiz tudo isso, já fui crente, já fui líder de célula, já fiz de tudo, não resolve. Eliseu faz o contrário, ele diz: não é você que me diz, você que está frustrado, não é você que me diz o que fazer, sou eu que te digo. Olha aqui o menino vivo aqui, Geazi, olha aqui, dá certo, Deus é poderoso. E agora ele apresenta o menino para a mãe, está todo mundo glorificando a Deus e dizendo: é possível sair de um mergulho,
É possível sair de momentos assim. Irmãos, eu vivi algumas situações na minha vida assim que eu não desejo para ninguém. Tem 2 momentos assim que me marcaram profundamente. Eu nunca vou me esquecer. Primeira data que eu me lembro assim que me marcou profundamente foi dia 31 de dezembro de 2015. Eu e Sueli, a gente tinha acabado de ganhar o Lucas e nós estávamos em Guarapuava. Ele era um bebê prematuro, muito pequenininho. E dia 31 de dezembro, ele estava agora com tudo que de ruim que um bebê podia ter. E naquele dia a médica chamou a gente para visita. Ali na hora da visita ela falou: nem entra. Ele tremia, né, Sueli? Ele tremia e chorava sem parar, a gente não podia tocar. Ele estava dentro de uma incubadora, e ela falou: por favor, vão embora. A gente já estava ali há muito tempo. Ela falou: por favor, vão embora, não há mais nada a ser feito pelo filho de vocês, e vão embora, vai para casa. E a pior coisa que a gente fez foi ir embora. Nós fomos embora. Imagina, a gente sai de casa para ganhar um bebê e de repente voltou. Eu e Sueli, nós chegamos em Laranjeiras 31 de dezembro de 2015. Nós entramos na nossa casa, irmãos, aquela tristeza. Eu lembro da gente ter entrado no quarto dele, todo preparado. A gente não disse uma palavra para o outro, a gente simplesmente caiu ali naquele quarto e choramos ali a noite toda. A igreja estava numa vigília orando por nós. Eles passaram a madrugada na igreja orando por nós e pelo Lucas. E a gente no quarto, a gente não tinha força. Eu pensava: meu Deus, por que nós estamos passando por isso? Eu me lembro de ter abraçado aquele bercinho dele e dito: Senhor, eu sonhei com esse menino aqui. 31 de dezembro de 2015. Depois então, Deus faz um milagre. Mas o dia que o Lucas faz 2 meses, no dia que ele faz 2 meses, eu estou chegando em casa, ele tinha feito alguns exames, e eu me lembro de ter recebido uma ligação, e era a mesma médica dizendo: olha, vocês precisam vir às pressas para Curitiba. E eu falei: doutora, como que é isso? Ela falou: em outras palavras, pai, o seu filho está morrendo. Eu falei: não fala isso não. Ele tinha acabado de fazer 2 meses. E eu tremia. Eu entrei em casa, a Suelen estava dando mamar para ele, na poltrona assim, naquele mesmo quarto. E ela estava dando mamar para ele, e eu esperei ela dar mamar. Quando ela terminou, eu peguei ele no colo e falei: Sueli, ele vai ter que fazer uma cirurgia, vai ser tenso, vai abrir a cabecinha dele. E a Sueli desabou em choro, e eu tentando segurar. Sentei na poltrona com o Lucas no colo. Eu me lembro, irmãos, daquele dia. Eu falei: vai arrumar as malas, a gente vai ter que sair às pressas daqui. Eu me lembro daquele dia, eu entrei para dar banho. Eu falei: deixa que eu dou banho no Lucas. E eu estava dando banho nele assim, e eu não consegui discernir. Eu não consegui naquela hora discernir bem, sabe? Mas na hora eu ouvi uma voz que me disse assim: esse é o último banho que você dá no seu filho. E eu cheguei a pensar que era Deus que estava falando comigo. Eu chorava tanto, eu tranquei a porta do banheiro, porque eu não queria que Suelen visse aquilo. Eu pensei: ela não pode me ver assim. Eu chorava tanto, eu estava dando banho ali no Lucas. E terminei, me recompus para poder sair. Eu tive que levar até Curitiba aquele menino. Eu me lembro de ter entrado na sala de cirurgia, entrado assim com ele, reuni a equipe médica para orar por ele. Sabe, irmãos, algum tempo depois, assim, eu me lembro de estar conversando com Deus sobre isso, e eu falei com Deus. Eu disse: eu não queria ter passado por isso. Eu não queria ter dado aquele banho no Lucas aquele dia. Foi terrível para mim. Eu me lembro até hoje, eu choro me lembrando daquilo. Eu não queria ter entrado com ele no centro cirúrgico, eu não queria ter passado por aquilo. Sabe o que eu queria, irmãos? Eu queria que outra pessoa tivesse feito isso por mim. Eu queria que alguém tivesse encarado isso por mim, sabe? Eu queria que alguém pegasse ele e dissesse assim: fica tranquilo, nós vamos resolver para você.
Você não vai precisar passar por nada disso, você não vai precisar. Mas isso não é possível, porque esse é o meu mergulho, aquele era o meu mergulho, e não há ninguém que possa fazer por mim algo durante o meu mergulho. Eu vou ter que encarar. É eu e Jesus, sou eu e Ele. Mas a Bíblia nos garante que quando passamos por esse mergulho com Ele também nós ressuscitamos. Há um poder em Jesus, irmãos. Eu quero terminar essa mensagem aqui falando isso com você. Há um poder em Jesus de recomeçar histórias, de reconstruir histórias, de nos dar uma nova direção. Sabe o que é interessante? Coloca para nós o banner aqui de novo, por favor. Sabe o que é interessante, irmãos? Quando Jesus está nesse topo aqui que a gente diz, ele está lá aos 33 anos, ele não tinha morrido, não tinha sofrido nada. Quando Jesus está lá, sabe o que é interessante, irmãos? Ele também não tinha salvado ninguém. Ninguém havia sido salvo lá. A humanidade continuava perdida. Não havia sido liberado sobre nós salvação, redenção, remissão. No ápice de Jesus, no topo dele ali, ninguém havia sido salvo. Alguns tinham sido curados, alguns tinham sido tocados, mas ninguém havia sido salvo. Quando Jesus, então, enfrenta o seu mergulho, sabe o que acontece? Por causa daquele mergulho, Ele salva a todos nós. O que eu quero dizer com isso é, talvez, há um tempo atrás, quando você estava lá no seu topo, que você imaginou que era o ápice, lá naquele lugar, pessoas ainda não tinham sido influenciadas por causa do seu testemunho. Agora, depois de passar por isso, eu garanto a você, não só você vai ser tocado e abençoado, mas o Senhor vai te usar para abençoar milhares de pessoas, em nome de Jesus. Irmãos, eu já contei esse testemunho do Lucas, eu não sei mais te dizer, milhares e milhares de pessoas já ouviram essa história. Eu chego em lugares que eles dizem, esse é o Lucas, eu já ouvi o testemunho dele, abençoou minha vida, tanto aconteceu, por causa que nós encaramos o mergulho com Cristo. Ele nos exaltou, nos levantou, irmãos, e agora milhares de pessoas foram tocadas por causa desse testemunho. Eu garanto a você, que não só você vai ser levantado desse lugar, mas o Senhor vai levantar junto com você, sua casa, sua família, pessoas que estão próximas a você, gente que você nem imagina, vai ser influenciado e abençoado por causa desse seu testemunho. Amém? Lidere no seu mergulho também. Amém? Feche os seus olhos. Vou pedir a Suelen que vem aqui. Suelen vai me ajudar. Eu quero que você feche os seus olhos. Ele está ali? Nós vamos orar. Com seus olhos fechados, eu queria pedir que você falasse com Jesus sobre o seu mergulho. Fale com Ele, irmãos, qual é a situação, qual é o momento, o que é que você está passando hoje que você diz isso tem sido difícil para mim, lidar com isso não é simples, essa é uma situação que eu tenho que enfrentar. Diga agora a Jesus: o que é que você trouxe hoje aqui diante dele, que você precisa de um toque, de uma intervenção. Todos nós temos os nossos mergulhos, irmãos, mas eu quero te garantir, Jesus está com você nesse momento também. Talvez você entrou aqui hoje dizendo a Deus, eu preciso de uma palavra só, eu preciso de um motivo para continuar caminhando, eu
quero te dizer, essa é a palavra de Deus para a sua vida. Eu vou te tirar desse mergulho, e o lugar para onde eu vou te colocar depois daqui não poderá ser comparado com aquilo que você já viveu anteriormente. Será muito melhor. Todos nós enfrentamos situações assim. Durante a pandemia nós somos testados, apertados, confrontados. Durante a pandemia, irmãos, nosso coração foi espremido. E o Senhor esteve conosco todo esse tempo, nos dizendo: eu estou aqui, eu estou junto. Jesus está dizendo a nós aqui nessa noite: eu sei o que é passar por um mergulho, eu sei o que é passar por uma depressão, eu sei o que é passar por um luto, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser frustrado, eu sei o que é passar por um momento desse. Eliseu não fingiu que tudo ia bem. Nós fazemos parte de uma sociedade hoje, irmãos, que não precisa estar bem, ela precisa aparecer bem. Nós fazemos parte de uma geração que prefere se esconder atrás de fotos boas no Instagram do que revelar os problemas que existem. Essa noite o Espírito de Deus tem soprado. Ele sabe o que você está passando. Nós disfarçamos, fingimos bem, mas lá no fundo há algo que eu não enfrentei ainda. Há alguém que eu vou ter que procurar e pedir perdão. Há alguém que eu vou ter que sentar e olhar no olho e resolver as situações dentro do meu coração, sentimentos que eu ainda não consegui ser curado. A gente olha para a Bíblia e vê pessoas que não souberam vencer no seu mergulho. Gente boa, gente de Deus. Quando passaram a sua crise, eles sucumbiram, paralisaram, desapareceram. Eu tenho amigos, pastores, homens de Deus, que por conta de uma crise, eles encerraram o seu ministério. Um momento. Satanás, ele é especialista em dizer: acabou. Ele é especialista em dizer: você não vai conseguir sair desse seu mergulho. Você entrou nisso e essa agora é a sua realidade. Tem gente aceitando a realidade do mergulho, dizendo: eu acabei ali, meu casamento acabou lá, meu ministério terminou lá, minhas emoções foram destruídas ali e não há mais como ser restaurado. Mas a verdade é que as chaves não estão com ele. Repita isso: as chaves estão com Jesus. E ele tem o segredo para te elevar, para te arrancar desse lugar e para te fazer assentar nos lugares celestiais com Cristo. É o que a Bíblia diz. Feche os seus olhos e deixa o Espírito Santo ministrar você. Você quer ficar em pé no seu lugar? Vamos adorar o Senhor? Diga isso a Ele: eu não vou temer, eu vou enfrentar, eu vou seguir em frente. Pois eu sei que vivo está.
Irmão, Satanás tinha certeza que Jesus tinha morrido e que no mergulho dele ele jamais sairia. O inferno fazia festa naquele tempo. Ele tinha certeza que ali tinha acabado o grande plano de Deus de salvar a humanidade. Ele tinha certeza. Quando Jesus se levanta ao terceiro dia, é um grande susto. Jesus se levantou, e por isso nós também podemos levantar com Ele. Satanás tem certeza que ele conseguiu encerrar a sua vida. Ele tem certeza que ele te colocou num buraco. Em algumas áreas da sua vida ele te levou para lá. E ele tem certeza que esse é o seu fim. A verdade, irmãos, é que aquele que tem as chaves está agora destravando coisas em nome de Jesus. Aquele que tem os segredos está agora destravando coisas na sua vida em nome de Jesus. Os paralíticos andam, coisas que estavam paralisadas começam a se movimentar, porque assim Ele é. Hoje eu quero te convidar, olhe para o seu mergulho, encare essa situação. Hoje eu quero te convidar a olhar nos olhos e dizer: isso existe e eu quero encarar, eu não quero ficar paralisado. Diga isso ao Espírito Santo: Espírito Santo, hoje eu me deito sobre o defunto, olho com olho, boca com boca, mão com mão, e eu declaro: eu não saio daqui até que o Senhor tenha gerado algo novo no meu coração. Eu não quero ser a pessoa que eu era antes. Eu quero, em nome de Jesus, ir além de tudo aquilo que eu já sonhei, além de tudo aquilo que eu já imaginei um dia na minha vida, em nome de Jesus. Com a pessoa que está do seu lado, deixa eu pedir que você faça uma coisa: fique de frente com essa pessoa. Eu quero pedir que você coloque as duas mãos sobre os ombros dela, de frente com essa pessoa. Coloque a sua mão sobre o ombro dela, pode ser em três, não tem problema. Coloque as duas mãos sobre o ombro dessa pessoa e nós vamos orar aqui juntos nós vamos fazer isso. Irmãos, Jesus não está brincando com a gente. Jesus quer tocar profundamente as estruturas da nossa vida, nos arrancar de lugares profundos que fomos enviados por situações, traumas e marcas. Você está ouvindo isso hoje de uma pessoa que sabe o que é passar por um mergulho. Eu sei o que é estar lá, eu sei o que é viver situações e sentimentos terríveis, mas eu posso te dizer, em todos eles eu experimentei um toque poderoso de Jesus. Em todos eles, quando nós encaramos o defunto, em todos eles Ele nos arrancou e nos colocou numa plataforma ainda superior. Em nome de Jesus, coloque as mãos sobre essa pessoa, coloque as mãos sobre o ombro dela e declare: em nome de Jesus, esse não é o seu lugar. Em nome de Jesus, o Senhor é quem te toca. Hoje Ele está arrancando o peso dos seus ombros. Hoje Ele está te liberando para algo maior. Hoje Ele está te liberando para algo mais profundo. Em nome de Jesus. Levanta, Espírito Santo, nesse lugar. Em nome de Jesus, toca a vida do meu irmão, toca a vida da minha irmã. E nessa noite, nos levanta desse mergulho em nome de Jesus. Encaramos Ele em nome de Jesus.
Senhor é quem tem nos sustentado, a igreja é sua, nós somos teus. Nós reconhecemos que durante esse tempo o Senhor permitiu que fôssemos levados a um mergulho. Ficamos perdidos muitas vezes sem saber o que fazer, mas o Senhor é o Deus que nos permitiu chegar lá para também nos elevar no nível que o Senhor tem para nós. Nós não queremos o caminho fácil, nós queremos o seu caminho. Se no seu caminho havia uma cruz, se no seu caminho havia um sepulcro, se no seu caminho havia um deserto, se no seu caminho havia um mar fechado, nós entendemos, ó Deus, que o Senhor faz coisas maravilhosas, mas nunca na nossa zona de conforto. Eu oro a Deus, abençoando a vida dos meus irmãos e irmãs aqui, e eu profetizo que a partir de hoje, em nome de Jesus, o Senhor começa a aquecer, como o corpo daquele menino começou a se esquentar, e coisas que estavam mortas, paralisadas, começam a se movimentar, começam a ganhar vida novamente, e o Senhor começa a elevar o nível dos meus irmãos, arranca-nos do mergulho e nos eleva para o nível que o Senhor tem para as nossas vidas, para a vida de cada um aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Irmãos, um dia Jesus encontrou Pedro, ele estava na beira de uma praia. Pedro estava frustrado, ele tinha pescado, era o que ele sabia fazer, e naquele dia ele não pegou nada. Pedro estava frustrado ali. Sabe o que Jesus fez? Jesus chamou a Pedro e falou: Pedro, empresta o seu barco. E Pedro falou para ele: mas nós não pescamos nada, eu sou um frustrado, esse é o barco da frustração. E aí Jesus pega o barco da frustração e transforma no barco da pregação. E Jesus agora pega aquele casamento, aquela história, aquele ministério que estava frustrado, e Jesus agora vai sobre ele e começa a pregar dali. Ou seja, Jesus transformou a frustração de Pedro no lugar da pregação da vida de Pedro. O que eu quero dizer, irmãos, é que situações que hoje estão te frustrando, estão machucando você, situações que você entrou aqui hoje dizendo: isso tem me ferido, eu quero declarar que essa será exatamente a plataforma que Deus usará para pregar o Evangelho para milhares de pessoas. Eu nunca quis passar pelo que eu passei, mas hoje Deus tem usado situações terríveis que eu passei como pregação para muita gente, e é isso que Ele vai fazer com você. Administre esse tempo, peça ao Espírito Santo que te dê força, discernimento, e daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, você vai estar com o microfone na mão, ou numa roda, numa célula, dizendo: a minha frustração virou a minha pregação, o barco frustrado virou a plataforma de pregação, e agora eu estou aqui contando de coisas terríveis que eu passei, mas que Jesus me fez superar. O seu mergulho será infinitamente menor do que o lugar que Deus vai te colocar, em nome de Jesus, amém? Você toma posse disso, amém? Aplauda o Senhor mais uma vez.